Olá, me chamo Valdomiro, tenho 47 anos. Moro em uma cidade chamada Várzea da Palma, em Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2006. Naquele tempo, eu estava noivo. E desde quando eu era apenas um moleque, eu sempre gostei de cavalos. Por causa disso, durante o período de minha adolescência até a minha fase adulta, eu sempre tive cavalo para andar por aqui nas roças e também para participar de cavalgadas. Minha noiva, que hoje é minha esposa, também sempre gostou desse estilo de vida e me acompanhava quase sempre nesses eventos. Naquele ano, iria ter uma cavalgada em um povoado que tem aqui perto. Prefiro até mesmo não revelar o nome, para que não haja repercussão por aqui. A cavalgada seria em um sábado, e eu iria para lá logo cedo, antes do almoço. Minha namorada também iria participar, mas ela iria trabalhar naquele dia e iria chegar só mais tarde. O povoado fica cerca de 10 quilômetros aqui da minha cidade. E o sítio que eu deixava o meu cavalo naquela época ficava cerca de 4 ou 5 quilômetros desse povoado. Naquele dia cedo, peguei o meu carro e fui para o sítio pegar meu cavalo. Logo mais tarde, o pai da minha noiva iria levá-la até lá, assim que ela largasse do serviço. Estava tudo correndo bem. Eu estava com alguns amigos, andando a cavalo em direção ao povoado. Chegando lá, havia muita música e cerveja. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, minha noiva me liga. Ela disse que provavelmente não iria dar para ir para a cavalgada, pois a loja em que ela trabalhava iria fechar mais tarde, devido ao grande número de fregueses que estava lá. Eu disse a ela que tudo bem, mas que eu iria continuar aproveitando ali, e que ela me ligasse quando já estivesse em casa. O tempo foi passando, até que bateu mais de 6 horas da noite, e a noite estava começando a cair. Eu já estava me preparando para voltar para o sítio, soltar o cavalo e voltar para minha cidade, para poder ver a minha noiva. Mas no momento em que eu estava prestes a voltar, ela me liga novamente, perguntando como foi a cavalgada, e diz que estava muito cansada, e pede para que nos víssemos somente no outro dia, pois havia trabalhado o dia todo e queria ficar em casa dormindo. Eu disse a ela que tudo bem, mas que então eu iria para o sítio de um dos meus amigos para fazer um churrasco com eles lá. Era tradição depois de toda cavalgada. Como minha noiva e eu nunca tivemos problemas de ciúmes, e ela também conhecia o meu amigo, o qual eu iria para o churrasco, ela liberou numa boa, sem maiores problemas. Eu tinha pensado em soltar o cavalo no sítio e ir para o sítio do meu amigo de carro, mas a direção era oposta. Então preferi ir com eles de cavalo
e logo mais eu voltaria para o sítio e pegaria o meu carro. E assim eu fiz. Chegamos no sítio do meu amigo e começamos a beber mais cerveja e assar uma carninha. Estávamos morrendo de fome. E nisso foi batendo 8, 9, 10 horas da noite. Estava tão bom ali que eu nem estava vendo o tempo passar. Quando dei por mim, já estava batendo meia-noite. No sítio em que eu estava ali, não dava sinal de celular perto da casa. Imaginei que minha noiva pudesse estar me ligando e fui para a porteira que ficava no alto. Lá sempre dava sinal de celular da minha operadora. Quando cheguei na porteira, não deu outra. Havia algumas ligações dela. Liguei de volta e expliquei que ainda estava no sítio do nosso amigo, mas que já estava indo embora. Ela disse que estava indo dormir. Voltei, me despedi da turma, montei em meu cavalo e comecei a vir por aquela estrada, que àquela hora já estava super escura e deserta. Mas eu não estava nem um pouco com medo. Eu estava acostumado a passar por ali. De repente, sinto meu cavalo muito estranho. Às vezes ele ficava querendo dar umas empacadas. Ficava levantando as orelhas. Era como se ele tivesse sentindo algum perigo chegando. E eu estava ali quietinho em cima dele, só olhando para todos os lados. A única coisa que eu escutava era o barulho das patas do meu cavalo. De repente, alguma coisa começa a se mexer no mato, mas antes que eu pudesse olhar para tentar ver o que era, meu cavalo saiu disparado. O arranque que ele deu foi tão forte que eu quase caí da sela. Meu cavalo só foi se acalmar e começar a andar normalmente após mais ou menos 1,5 km. Aquilo foi tão tenso que o efeito da bebedeira até passou. Já estávamos perto do sítio aonde eu guardava o meu cavalo. Cheguei no sítio, soltei o cavalo no pasto. O meu carro estava perto da casa. E os donos daquele sítio onde eu alugava o pasto já estavam dormindo. Sem fazer muito barulho, entrei no carro e comecei a sair dali. Quando eu estava saindo do mataburro que saía do sítio, eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida. Havia uma besta no meio da estrada, e com o farol do carro batendo nela, dava para ver que aquilo estava me olhando com uma cara que parecia que queria me estraçalhar. Aquela coisa parecia estar cansada, devia estar correndo. Sem pensar duas vezes, comecei a acelerar o carro, que bateu naquela coisa de raspão. Meu retrovisor até dobrou. Saí dali acelerando o máximo que dava. Quando cheguei em casa, comecei a raciocinar. Só podia ser aquela coisa que estava fazendo o meu cavalo se assustar na estrada. E meu cavalo me salvou saindo galopando de lá. E lembrei que eu quase caí da sela.
Se tivesse caído, talvez teria morrido naquela noite, sendo esquartejado por aquela coisa. No outro dia, voltei até o sítio com alguns amigos. Imaginei que aquela besta pudesse ter ido atrás de meu cavalo e que aquela hora ele poderia estar morto. Graças a Deus, meu cavalo estava no pasto são e salvo. Acho que aquela besta queria mesmo era mim, mas eu não sei o porquê. Até hoje fico pensando se aquela coisa poderia ser alguém que estava na cavalgada e que por algum motivo me queria morto. Mas acho que isso é uma coisa que eu nunca vou descobrir. Boa noite.